boa noite a todos que estão aí online. Hoje eu tenho sempre falado sobre as doenças mentais, né? E nós temos visto as nossas referências, né? Como até esportivas, né? Falando da Olimpíada, sempre eu falo de assuntos atuais, coisas atuais que estão acontecendo, né? Nos dias que estamos vivendo. Eu vim falar mais uma vez sobre o cuidado da saúde mental. Lembrando que eu deixei aqui algumas questões, né, sobre a minha especialidade, casais, família, sistema familiar, mas eu também tenho estudado muito sobre aspectos narcísicos, né, que foi se apresentado muito sobre essas questões, sobre o narcisismo, que tem sido muito falado. E em alguns vídeos eu comentei sobre o mito do Narciso, o amor a si mesmo, aonde ele vive para si mesmo, e falei sobre e no mito ele acaba morrendo porque, né, ele vive num contexto de uma floresta, e ali tem recapitulando, né, várias outros personagens, mas ele não se sociabiliza com aqueles personagens, porque ele vive explorando, olhando a sua própria beleza, né? Então ele era o amor maior da vida dele, era ele mesmo. E nós temos falado muito ultimamente sobre amor próprio, né? E nós temos muito cuidado na minha área sobre falar sobre o amor próprio, porque esse amor próprio ele precisa ser muito bem. A gente trabalha muito com equilíbrio, né, na área da saúde mental, na psicologia, psicanálise, né, a minha área é psicanálise. E a saúde mental, para nós, é sair da polarização. E a polarização são os extremos. Nós chamamos na psicanálise de cisão, saindo da cisão. Então, quanto mais nós... o que é cisão? São dois pontos, né, que seria o preto e o branco, né? O sim e o não, os extremos, os excessos, tudo isso são muito perigosos, né? As compulsões são perigosas, tudo que é excessivo, o autocuidado, de pensar que hoje existem viciados em academia, né? Coisa que é para a saúde. Existe a hipocondria, que todos nós precisamos de remédio, todos nós precisamos de cuidados médicos, mas existe a hipocondria, que o remédio, que é algo bom, se tornar compulsivo também, e a pessoa acabar usando dessa fuga do remédio, da dor, do alívio da dor, né? Eu sempre indico um filme, né? Então existe um filme, se eu não me engano, chama Máfia da Dor, né? E são remédios, são lá nos Estados Unidos, são muito liberados remédios para dor, como ópio, até a própria cannabis, né? Que é o tirado da maconha, né? E essas substâncias são realmente para doenças graves, doenças crônicas, sem muito efeitos paliativos, ou seja, quando a pessoa já não tem mais solução, ela está mais cuidando da vida dela, e se tornou nos Estados Unidos, né, algo muito comum. Então você quebra um braço, você tem uma dor na coluna, eles receitam, a máfia dos remédios, né? Estados Unidos é a máfia dos remédios. Não tô aqui para falar de país, mas eu tô falando sobre a nossa vivência, os nossos extremos. E eu comecei a falar do narcisismo. Então muitas vezes nós achamos que até fazer o bem pro próximo,
amar alguém tão assim, tão evolutivo, tão profundo, um sentimento tão bom, que a gente acaba não definindo o que era amar, né? O que é o amor de verdade. E eu assistindo também uma série, e essa série fala até de adoção, é muito, muito bonitinha, uma série. E essa série fala, e uma das partes que o casal, uma amiga estava falando com a outra amiga, e ela pergunta: o que é para você o amor? Né? Ela falou: o amor é eu chegar na minha casa e ter paz, e ter como compartilhar as minhas questões com a pessoa, fazer o ambiente mais pacífico e o ambiente mais saudável possível, né? Tanto para a pessoa que está convivendo com você, seu pai, seu irmão, sua irmã, seus filhos, né? Que o lar, né? Eu sempre acho que eu já falei isso. A palavra lar vem de lareira. Lareira é onde as pessoas ficavam quando o frio tava passando por lugares muito frios, e as pessoas elas se juntavam ali para ter um tempo juntos, né? Porque falar o Papai Noel desce na lareira no Natal. Então nós somos muito presos a épocas, mas esquecemos que até acho que futuramente, se a gente não cuidar mesmo, vai acabar que essas festas até vão acabar tendo esse significado, né? Então nós não somos um país de neve, mas nós sabemos que nos Estados Unidos, né, que a origem do Papai Noel, a origem dos Estados Unidos, tá, das festas, elas não deixam de ser importantes, né? Sendo você cristão e não acreditando né, o judeu, o que você for, o ajuntamento da família, ele é importante, né? Então, assim, saindo do narcisismo, a gente começa a tirar esse estereótipo até do amor próprio, né? Do amor que eu preciso me amar. Nós precisamos nos amar, mas sempre com a dosagem, como eu falei, da cisão, do equilíbrio. Até onde, eu pergunto para vocês, até onde o amor realmente para o outro, né? Cientificamente, quando o nosso cérebro faz o bem, ele realmente recebe uma carga, né? Um hormônio de satisfação, né? Então nós fomos feitos até para ajudar, mas quando aquele ajudar, a gente sempre fala, né, que na psicologia existe dois termos, né? O masoquismo e o sadismo. Então, o que é o masoquismo? O masoquismo é o amor demais, é o amor que se desliga, é o amor que se machuca, é o amor que coloca o outro, né? A gente chama de o grande outro, que é aquele que acho que até passei um vídeo no meu status, que fala que quando nós temos ausência paterna ou materna, principalmente a materna, nos primeiros dias, né, as primeiras horas do nascimento, os primeiros meses, nós temos a necessidade de um amor, né, um amor afetivo e mais de toque, porque nós não falamos. Então, a ausência da palavra faz com que tudo aquilo que a gente é exposto faz com que defina o nosso futuro. Então, se você tem uma exposição num lugar afetuoso, com colo, com carinho, com amamentação. Ah, mas eu não pude amamentar meus filhos, mas deu mamar, rotina. Tudo isso vai gerar o quê? O ambiente saudável para você, e para você que é mãe, né? Sempre tendo o cuidado de amar dessa forma, e também falando sobre o apego, o amor excessivo, o desligamento da mãe do filho, quando a mãe já não o pilar do filho. O filho consegue ter sua própria autonomia e viver sua própria vida, porque ele já foi formado, né? A gente vê isso muito no reino animal. O reino animal, eles têm aquela função de alimentação, de cuidados, depois
eles seguem o caminho para quê? Para que eles, nós somos feitos, né, para gerar outros, multiplicar outras famílias, né, e formar outros legados, outras civilizações, né? E como eu falei do narcisismo e o mal-estar da civilização, que são 2 livros de Freud, eles 2 falam de 2 coisas. O narcisismo significa a sua satisfação própria, né, sem limites. Então você falando aqui também que você é como masoquista, né? Falando aqui, eu faço muito bem, eu vivo por todo mundo. E a troco de quê também, né? A troco da sua exaltação, de você ser uma pessoa, deixar de... eu deixo de me amar, né? Na minha área, né? Particularmente na área da psicanálise, nós desconfiamos desse amor, né? Esse amor aprisionador, né? Ou esse amor que sofre. Você pode sofrer tendo paciência, você pode sofrer para manter, reconstruir, você pode, né? Tudo tem um trabalho. Trabalho não é um sofrimento. Você sofrer debaixo de uma prisão, de um aprisionamento. Eu estou falando de aprisionamento aqui. Sofrimento masoquista é um aprisionamento. E existe aquele que aprisiona, né? Então, o que aprisiona fala, eu amo demais, então eu tenho que segurar eu tenho que segurar o objeto, que é o outro, né? Que eu até passei para vocês. O objeto da mãe é o objeto principal. O filho vive no narcisismo, o grande rei, a criança, né? A mãe recebe o filho e põe as melhores roupinhas e enfeita o quarto. Hoje tem chá revelação e tem toda aquela coisa aí. E não tô falando que isso é errado, tá? Tô dizendo que é muito bonito, isso é muito importante. Mas aquilo deixa de ser desnecessário a partir do momento que o seu filho começa a desenvolver. Por exemplo, tem muitas crianças que não sabem falar porque a mãe, a partir do momento que a criança quer um negócio, ela já vai lá e dá, e ela não se comunica. E a fala, ela é extremamente importante para falar os sentimentos. A terapia, ela funciona até com silêncio, mas o silêncio, ele normalmente está debaixo de algum transtorno, quando uma pessoa é muito reprimida. Então, nós falamos na psicanálise que a cura vem pela fala. Foi assim que Freud começou a sua... ele era neurologista, né? Então, ele conhecia o cérebro como médico. Mas ele começou a observar que através da fala as pessoas falavam o que elas sentiam. E às vezes segredos vinham, sensações vinham, né? E uma das maiores curas para ansiedade é nomear, né, o que você tem medo. Saber do que você tem medo te protege, né? O medo é uma parte boa, desde que ela não seja excessiva, como eu tô falando aqui de excessos. Então, o medo nos protege. Então, voltando lá ao mito do narcisismo e o mal-estar da civilização, que também tem que ser dito, porque hoje nós estamos numa geração muito narcísica. Então, falar sobre o narcisismo tem sido muito comum, né? Tem sido muito comum. Mas pouco tem que se falado sobre o mal-estar, que são 2 livros do mesmo autor, né, que iniciou a psicologia. Então, eu vou falar assim, né, há uns anos atrás a psicologia era muito, né, nas igrejas era um tabu, nas religiões, né, era muito ruim. Hoje, as próprias, nas famílias era ruim, né? Uma mãe que o filho tá indo na psicóloga, às vezes, meu filho tá mudando, porque ele tá mudando de comportamento. Então, era muito, as palavras eram muito usadas, os mitos, que são mitos são histórias, como eu falei, contos de fadas, eram muito ligadas a coisas ruins. Hoje, para justificar algumas coisas que nós fazemos de errado, ou da negação da falta de regra e de limite que a gente tem, a gente usa muito narcisismo.
Então, ele é narcisista, aquele é narcisista, né? E como se combate o narcisismo? Como se combate o narcisismo? Então, Freud iniciou os livros dele os primeiros livros dele foram sobre o narcisismo, para falar para todos nós sobre o mito do bebê. O bebê realmente ele precisa desse carinho excessivo, né? E precisa da introdução após esse carinho todo com a mãe, né? Essa referência materna, ele precisa da introdução do pai. E eu trabalho muito com a constituição familiar. E isso tem sido uma grande angústia para mim, como terapeuta, como psicóloga, ver as famílias se destruindo. E o outro lado do narcisismo, que eu falei que é um outro livro muito importante de Freud, são os livros das regras, vamos dizer, que é o mal-estar da civilização, que eu falei aqui, não sei se foi entendido, mas o que é o mal-estar da civilização? É quando você vive em civilizações e você começa a ver, baseado em tribos, em lugares que não existiam regras, nem sobre incestos, sobre pedofilia, sobre sexualidade, sobre agressão física, sobre assassinato, eu falei até sobre canibalismo. Então, graças à sociedade e às punições e a forma de se conter essa pulsão do homem, esse desejo desenfreado do homem, que a nossa vida, a nossa terra, a nossa nação, a nossa civilização começou um processo de melhora, né? A partir do momento que se foi implantado as regras e os limites do que, né? Então foi baseado tem um livro também, Totem, chama Totem e Tabu, que fala de uma tribo que o pai era o grande rei e ele conduzia a tribo, todos eram filhos dele, e ali eles praticavam incestos e não tinha limites, até que os filhos destruíram, né? Vou falar que é um mito, tá? Não tô falando aqui que é uma história real, tal, e para fazer isso com ninguém. É um simbolismo de que barraram esse pai, que era o grande pai que fazia tudo o que queria, para que o quê? Para que tivesse ordem na tribo. Então, ao contrário do narcisismo, existe o mal-estar da civilização. Então, todo mundo diz, a psicologia abre para tudo, para todos os tipos de vontades, desejos, e mais dentro da psicologia, como eu já ouvi aulas de professores falando, o que nós, como terapeutas, podemos fazer? Tirar desejos, normalmente nós não conseguimos. Por quê? Porque a pessoa, normalmente, ela faz aquilo que ela quer. Não o que é certo, não o que é saudável, não o que é saudável para o ciclo dela, né? Por exemplo, falando de suicídio, né? Foi um tema hoje muito forte na internet. Uma pessoa conhecida aí se suicidou. O suicídio, logicamente, eu não tô aqui para julgar a pessoa que se suicidou, porque pode ser uma dor muito grande, tem vários tipos de aspectos do suicídio, mas normalmente o suicídio tem que ser levado em conta também como uma barreira, um cuidado, para não também gerar o mal-estar para a civilização, porque certamente eu não tenho uma base certa, mas mais de 50% de pais que se suicidam, os filhos vão se suicidar também, né? Então, quando você vê, e o suicídio, ele meio que é uma contaminação, né? Um se suicida, e aí a pessoa não lida com a dor, vai se suicidando, né? Não que não existam pessoas que sobrevivem a um parente que se suicida, mas se você olhar bem, o estrago que deixa nas outras partes da família são muito grandes, né? Então, às vezes você tem uma pessoa dentro da sua casa, eu vou falar com doença mental, ou algum problema, alguma disfunção mental, ou qualquer tipo
de questão disfuncional, e a família inteira vive em função, até os adictos, os alcoólicos, os alcoólatras, você vive em função daquela pessoa, né? E deixa os outros que estão ao teu redor à deriva, tipo, né? Como, não são tão importantes, porque esse é o mais importante, né? Então a gente tem que ter tudo uma dosagem para a gente ter mais civilização e mais cuidado dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Se partir de mim, dentro de mim, a consciência de que vai trazer mal para minha sociedade, né? Como tempos atrás aí, uns jovens você fala, poxa, mas a pessoa estava viciada, a pessoa estava usando droga, a pessoa estava enlouquecida. Não, foram jovens de classe média, acho que alta, que tocaram fogo no mendigo, né? Assim, por livre vontade de saber como que era morrer, né? O que significa a morte, o que é ver um ser humano que não, para eles não era um ser humano morrer. Então, a polícia, as leis, né, elas são fundamentadas de acordo até com a religião, e até às vezes com essas questões, né, de guardar a civilização. Então, quanto mais civilizado o lugar, você vai ver o lugar mais limpo, mais respeitoso, e isso é cultural, vai se passando de cultura para cultura, né? De pessoas, de filhos para pais, de pais para filhos. Então hoje, por exemplo, por mais que nós estamos na era tecnológica, cumprimentar o mais velho, né? Parar para dar você que é pai, né? Às vezes você fala, meu filho é assim mesmo, tenta disciplinar para que nós dá lugar, né? A gente cansa de ver, né, em ônibus, são bobagens, mas que isso destrói esse narcisismo tóxico que nós estamos vivendo. Começar da gente, né? Falaram para um grande líder de uma nação, como mudar a sua nação? Se cada um fizer a sua parte, a nação vai ficar melhor. Perfeita, talvez não, mas melhor. Então eu quero dizer aqui para vocês sobre todas essas questões, né, de limites, pais, limites aos seus filhos, limites na internet, né? Foi falado aqui, foi falado não, né? Quem acompanha, eu tenho acompanhado muito a geração, né? A geração atual e a geração da sexualidade. Vou falar sobre sexualidade também, que é uma forma narcísica de satisfação. Hoje foi até citado, para quem concorda ou não, vou falar aqui o que eu penso, sobre o Elon Musk, sobre a luta dele com a sua filha, os seus filhos, né? Usando hormônios, né? Para ter ele não sabia, não tinha desde como criança, ele não tinha uma definição, uma orientação sexual. E eu já atendi muitos adolescentes com pouca idade, bem pouca idade, dizendo que tinha uma orientação sexual. Quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando de quê? O ato do sexo, o ato sexual. Embora a gente fale de gênero seriam homem, mulher, né? Que nem a gente fala X, Y, X, tal. Essas coisas que biologia, todo mundo tá cansado talvez de saber, e eu não quero trazer polêmica aqui, mas assim, existe a questão da descoberta sexual. E a maioria das crianças que tem, eu falo por experiência clínica, quem concorda, né? A minha forma de ver é uma, né? Então, assim, como fala, né? Todo paciente que vem até você tem uma afinidade ou não. Então, assim, o que eu vejo foi de acordo com a minha vivência e aquilo que eu fui ensinada. A civilização, o mal-estar
que a minha mãe, dentro minha mãe e meu pai, fizeram, né? Então, vou pôr chiclete debaixo da cadeira. Não, não vai fazer isso. Vai dar bonequinha para sua irmã, não vai morder. São coisas pequenas que os nossos pais vão ensinando. Então, a minha forma, a minha cultura, a minha forma de existência, né? Eu fui criado com um avô que proibia eu assistir determinados programas, né, muito populares, porque ele dizia que era melhor eu ler um livro, porque o livro tinha muito mais pequena, assim, né? Muito mais efeitos mental na minha cabeça, ia aumentar minha imaginação, além de melhorar minha imaginação, a minha parte histórica do mundo ia ser totalmente diferente, a minha visão histórica ia ser diferente. Então, assim, foi uma proibição da minha mãe, do meu avô, né? Porque um foi passando para o outro. Então, para nós, a satisfação era do meu avô, né? Que era uma pessoa não semi-analfabeta, mas tinha uma biblioteca incrível de livros. Foi aí que um dos autores que eu amo, que eu gosto, né? E músicas clássicas e tudo que eu gosto, né? E toda a parte que eu gosto de música e livros, e eu tento passar esse legado para os meus filhos, e séries, e a parte política, economia, tudo foi passado por ele. Então, qual que seria o narcisismo de uma criança criada ali? Era assistir o que queria, ver o que queria, passar o tempo que queria ali debaixo de uma televisão, que já existia televisão, programas populares, que eu não vou citar aqui, mas vocês devem saber que passavam, às vezes, domingo à tarde, que para mim não tinha nada de infantil, que a família inteira assistia junto, às vezes novelas e coisas, e que ele não deixava eu assistir. Mas que rigidez, que falta que é isso? Então, assim, hoje eu agradeço muito o que eu tenho de termos de estudo, pela forma que meu avô, minha mãe, meus pais, meu avô, quando eu ficava com os meus avós, né, me ensinaram. Então, assim, existiu um mal-estar dentro de mim. O mal-estar de uma criança, né? Não pensava assim, né? Na época eu não pensava, achava que era certo, e eu seguia muito bem e tinha uma imaginação muito grande. Eu adorava muito ver livros, e muito livros ilustrativos, para você ver a importância da leitura, a importância da cultura, né? E o que aconteceu? E nisso gerou a minha vontade de arte, aguçou a minha parte artística. Então eu lembro que desde pequenininha eu sempre gostei de ver quadros. Eu fiz uma faculdade de artes, né, para quem não sabe, e essa faculdade de artes que me trouxe até a psicanálise, porque eles estudavam os quadros na visão psicanalítica. Então, assim, desde a infância eu fui introduzida à cultura, à leitura, à imaginação e à arte, que é um dos mecanismos maiores, mais sublimes, né, que eu posso falar, tanto que Freud chama de sublimação, são mais sublimes, né, uma forma de você escapar desse narcisismo, do desejo, do id, do desejo desenfreado, sexual, compulsivo, que vai ofender ou seu corpo ou alguém que está com você, né? Então, por exemplo, onde existe compulsão sexual, pode existir traição, onde ofende o outro, né? Ou o marido, ou o namorado, ou até assisti esses dias um podcast engraçado, até ele falou que assim, ele fala muito sobre a sexualização, a cultura sexualizada brasileira, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu particularmente não enxergo isso olhando outras culturas, não estou dizendo que eles são melhores que nós, mais civilizados ou menos, né? Porque o mundo geral, a globalização trouxe isso.
Então, o brasileiro, ele é super sexualizado. Então, desde pequenininha, as brincadeiras, né, eram muito sexualizadas. Então, assim, o que acontece? Hoje nós estamos colhendo muitas traições, divórcio, 50% de divórcio. Hoje nós estamos colhendo filhos de 4 casamentos. Não estou julgando, estou dizendo que são o efeito dominó, né? E nós hoje estamos ainda mais liberais no liberalismo, né, como eu falei, no narcisismo mais profundo de satisfação do meu eu, e estamos deixando o mal-estar civilizacional. E resultado disso está acontecendo a chamada liberdade de sexualidade também. Como, né, eu já não tenho uma idade tão nova como hoje tá acontecendo, né, muito, dos jovens, né, seus 20, seus 15, então é muito precoce, né, na verdade eu não vou nem dizer 15 porque eu tô exagerando, tô falando 5, 10, 15 e assim vai, né, e a gente vai ver as repercussões desses atos de, né, os pais talvez também nesse narcisismo satisfatório. Bom, se meu filho ficar feliz, eu estarei feliz, né? E eu serei aquele narciso que olhava pro lago e dizia, oh, eu sou maravilhoso como bom pai. E deixa de dar o mal-estar, de colocar regras e civilizar o seu filho, né? Para que, e depois, são gerações, existe hoje uma implantação da sexualidade que a medicina está dizendo que vai trazer consequências daqui 15 anos, né? Então hoje você olha por uma situação, por uma escola, a forma que a escola conduz, a escola do teu filho, como, que programa que ele vê, que youtuber que ele vê, não vai trazer tanto problema hoje, daqui 15 anos vai trazer. Então se você olhar para trás, você vai ver que o nível de divórcios, de traições, de adultérios, brigas financeiras, litígios, filhos, alienação parental, que é as brigas entre os pais, estão aumentando. Eu estudei já bastante sobre, não falando aqui que eu sou especialista, mas estudei muito sobre psicopatas, serial killers, que são os psicopatas que realmente matam, né, e matam sequencialmente. A maioria deles foram expostos muito novos, não estou dizendo todos, tá? Muitos falam assim, muitos deles foram abusados sexualmente, muitos, não todos, mas todos eles em sua quase 90% foram expostos à pornografia infantil, né? Então, assim, se você for procurar estudar sobre a psicopatia, não a psicose. Psicose é aquela... Eu já expliquei sobre delírios, né? Sobre alucinações. Mas assim, a consciência, né? O perverso. Vou falar perversão sexual. E a perversão sexual começa com um ato de sadismo, que começa num ato sexual, assim, um ato íntimo, né? Para não falar aqui na internet, não sei nem né, o que pode me acontecer aqui. Mas assim, o ato íntimo. E daquele ato íntimo se gera o quê? A dor. E a dor se inicia com uma pequena dor que vai já aumentando, acaba virando morte. Então, então a pornografia já foi constatado que a pornografia ela é pior do que a heroína, ou ela traz uma satisfação inicial tão grave, tão forte quanto a heroína ou o crack, né? E você falar para mim, poxa, mas todo mundo brasileiro costuma... Eu estou falando aqui do que eu vejo em clínica
pelo que eu estudo das perversões, eu vou explicar brevemente sobre perversão sexual. E as perversões sexuais, elas originam normalmente no sadismo. Alguém é o masoquista, né, que é aquele que é machucado, e aquele que machuca. Então, alguém sempre vai ser ferido nessa história, né? E a perversão, ela tem muito a ver com a exposição sexual muito jovem. E aí você fala pra mim, bom, eu fui exposto muito breve a pornografia desde pequeno, porque meus pais viam, ou porque eu vi meu primo vendo alguma coisa. Então, você vai trabalhar isso em você, por isso que existem terapias, por isso que existe os tratamentos, né? E é aquilo que eu falei, a negação, né? Que é um dos mecanismos de defesa, que faz você dizer assim, não tenho isso. É como o alcoólatra que falo, bebo socialmente, mas eu bebo todo dia e bebo pra cair, né? Então, a mesma forma, é o efeito da sexualização infantil. Então, a sexualização infantil, ela gera várias deturpações mentais, né? Então, todo mundo sabe a história do maníaco do parque. O que aconteceu? Foi exposto a pornografia infantil. E tem sérios casos aqui, com exceções, né? Richthofen, a gente vai entrar em outras linhas, mas eu tô dizendo as perversões sexuais mesmo, né? Quer dizer, perversão, morte seguida de estupros, né? Mortes, sequências de estupros. Então, isso eu tô falando para vocês do que o narcisismo sobre criança, o efeito da criança, da televisão, da internet, de tudo aquilo que a gente tem vivendo e tá cansado de saber, mas muitas vezes a gente não se posiciona por até um narcisismo de ser bem quisto e eu sou a melhor pessoa do mundo porque eu não sei dizer não, né? Mas nós precisamos ter o mal-estar, criar um mal-estar dentro da nossa família. Mal-estar para o marido, mal-estar para a mulher, para você mesmo. O meu mal-estar. Eu desejo ver algo que eu tenho, que eu nunca vi, que é curioso, que todo mundo tá vendo, né? Nós estamos na época da histeria. A gente fala histeria, todo mundo faz, tudo o que tem. E aí você acaba vendo. Só que tem pessoas, nós todos temos partes mais aguçadas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Então, o que eu vejo vai ficar na minha memória guardada por muitos anos. Então, eu acredito que se eu fosse exposta a alguns programas, algumas coisas na minha infância, certamente até hoje eu teria aquelas cenas gravadas dentro da minha mente. E talvez trariam danos para mim. Entendeu? E curiosidade. E tem o efeito dominó na pornografia. Então, uma criança que começa a ver, daqui a pouco ela começa a ver coisas e ela começa a ver perversões. O que são as perversões? Perversões e parafilias é aquilo que não é considerado saudável, aquilo que não que causa dano à sociedade. Como eu falei de tribos que estupram meninas, crimes de pedofilia, incesto, né? O que mais um filho tem do seu pai é segurança. Quando há um ato sexual entre um pai e um filho, né? Aquela inocência foi quebrada, aquele amparo foi quebrado. Então, com quem que eu falaria sobre a parte sexual se é a pessoa que está fazendo isso comigo, né? Então, como que eu vou saber o que é certo e se é errado se a pessoa faz isso comigo? Tô falando assuntos um pouco pesados aqui para a gente ter um pouquinho de cuidado para entender. E a perversão, ela é chamada também como psicopatia às vezes, né? Ou sociopatia, porque ela é o que você sabe que está fazendo errado, mas mesmo assim você sabe. Então, que é errado. Então, a criança, ela sabe que ela está, né? Então, por exemplo, o pai que faz vista grossa, vê o filho vendo, meu filho é machão, a minha filha, nossa. E aí o pai faz, a gente tava falando sobre o narcisismo aqui, então, nossa, narcisicamente, nossa, que interessante, né? Meu filho
tem uma sexualidade avançada, né? Principalmente para os meninos, ou agora ultimamente também as meninas, né? Então eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, e assim vai, né, caminhando a sociedade, e daqui 15 alguns anos a gente vai ver o que vai gerar essa sociedade, né? Eu espero que tenha os terapeutas tenham voz, né? Os pedagogos, os próprios pais que vivem dramas assim, possam ter voz para falar sobre isso. E aí a perversão, o que acontece? É uma rebelião contra os pais, né? Então, o que acontece? A maior rebelião contra os pais é gerar vergonha ao pai, a gerar um desconforto para o pai daquilo que o pai ensinou, né? Então é desonrar aquilo que o pai... Mas meu pai era muito rígido. Então, assim, eu tô falando aqui em termos básicos, né? Coisas assim mais básicas, né? Que a gente vai... A gente a gente trata em clínica de diferentes formas, de acordo com cada paciente. Mas se uma criança, como eu estava voltando, fosse de uma tribo e fosse canibalizada, o que você pensaria que precisava existir nessa tribo? Ah, mas a tribo é assim, nasceu assim, vai ficar assim, até porque seria uma apropriação, sei lá, cultural, mudar, a civilizar a tribo indígena, ou sei lá, né? Hoje, para mim, eu acho que tem muito mais tribos evoluídas do que nós, né, na metrópole, do jeito que está, né? Mas, assim, é uma opinião minha. Mas eu ouvindo até uma indígena falando, né? Ela falou, eu tô tentando trazer a civilização para dentro da minha tribo, porque o que acontece com essa história de que não vamos mexer na tribo, porque a tribo é assim, a cultura é assim, deixa eles serem o que querem, eles não têm entendimento. Então, assim, ao ponto de as mulheres usarem... Não existia absorvente, então a medicina lá é muito escassa. Então, aquilo que nós que estamos aqui temos opção, algumas instituições para manter aquela cultura, sabe? Aquele mal-estar daquela cultura que não é civilizada, barra civilização naquela cultura, e acaba acontecendo atrocidades porque eles são primitivos. Então, se eles são primitivos, eles vão fazer aquilo. Só que estão cometendo canibalismo, como, por exemplo, a gente viu as Ilhas de Marajó, que tá todo mundo cansado de saber, prostituição infantil, e tem pessoas que contratam e vão lá até lá por quê? Mas são perversões, né? Então, a perversão é sair daquilo que é normal. Se você tem uma mulher com uma capacidade de uma mulher que pode consensualmente ter um relacionamento sexual com você, um homem, você vai buscar numa tribo que não tem regras assim estipuladas, já que é uma cultura primitiva, e você acaba, né, gerando tão mal para aquelas crianças que também não são, porque são indígenas, que não tem consciente, não tem sofrimento, não tem trauma. E assim, se eu não me engano, é uma deputada, e ela luta muito, muito sobre isso, né? Então se fala muito da Amazônia, nossa, meu Deus, o Brasil, a Amazônia, mas ela falou, eu tô tentando fazer com que os indígenas estudem, eles saibam falar o que eles querem, sem linguagem não tem como eles falarem os desejos dele. E muita politicagem, né, que tem no nosso país, acaba impedindo a civilização entrar lá, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer aqui? Voltando ao primitivo e à perversão, são são sintomas de que aquilo que eu não posso fazer às claras é o ocultismo sexual, né? Seria assim, aquilo que é errado, que eu não posso fazer nas luzes, eu acabo fazendo na escuridão e gerando graves problemas futuros para as nossas futuras crianças e futura geração.
Então, se você tem uma empatia com alguém que está sofrendo, que sofre de perversão, sofreu abuso, né? Pensa que esse abusador pode também ter sido estimulado por uma pornografia quando ele era criança e ele quis fazer o que o filme ou o que a internet passou para ele um vulnerável próximo a ele. Eu não tô falando aqui sobre a perversão, porque para mim perversão tem que ser punida e eu acredito, eu tenho dificuldade até de achar cura na perversão sexual, até porque já faz a perversão para algumas áreas da psicologia como se fosse uma personalidade perversa. Nós chamamos transtorno de personalidade perversa. Então, é uma perversão, a pedofilia entra nisso, né? E outras práticas cruéis. Então, assim, são práticas ocultas que a civilização não suporta. É insuportável para a civilização. Da onde vem a perversão? Fatos genéticos e também fatos de falta de limites, né? Hoje nós temos um transtorno chamado transtorno de personalidade borderline, limítrofe. Esse transtorno tem muito a ver com limite. Em inglês, border borda, limite, linha. Então, são pessoas que não estão ingressadas por falta, talvez, de limites dos pais, acabam girando, né? Por isso que acabam gerando o quê? Jovens ou jovens adultos, e tá se progredindo bastante, né? Tem muito isso na clínica, pessoas sem limites com elas mesmas, entendeu? Então elas acabam sendo muito agressivas, e eu ia até falar sobre esse transtorno borderline, né? Mas para entrar nisso eu precisava explicar para vocês o grito, o socorro dos pais, né? Eu vi um relato de um pai, uma pessoa famosa, bem famosa, e falando que o filho queria fazer, eu estava até comentando sobre isso, o filho queria fazer algo e o pai, muito ocupado, com muita dificuldade também de sociabilização, né, muito envolvido com a área da tecnologia. Então o filho falou, eu quero cometer esse ato sexual e essa área da minha sexualidade. O pai falou não, impôs limite, né, que a gente falou, mal-estar da civilização. Mas o filho, já talvez tardiamente, né, colocado regras, falou, através da internet foi se falando isso, né? Então trocas de conversas na internet, de comunidades da internet, disse, não, você tem que fazer a tua vontade, vai, né, e afronta seu pai. A perversão tem muito a ver com a afronta ao pai e à mãe, a rebelião contra os pais. Então, aquilo que é oculto, como eu falei, ele sabe que é errado, por isso que ele faz escondido. Então, ele perverte as leis da família, da família dele. E esse pai, por muito... por não saber lidar, falou não. Só que esse filho, esse adolescente, esse jovem, né, ou pré-adolescente, na verdade, ele disse, não, eu vou me matar. E ele começou ele começou a se automutilar, né? Então foi uma das formas de mostrar, chamar a atenção do pai. E o pai incapacitado, não entendendo, não sabia pôr limites e não conseguia. Através da luta, a batalha dele contra a internet foi tão forte que ele acabou sucumbindo à vontade do filho e deixando. Sabe aquela história, já cansei tanto que eu lavo as minhas mãos? E o filho foi realmente por esse lado e pela perversão, e hoje ele disse, perdi meu filho
perdi meu filho para uma chamada anarquia sexual, uma perversão sexual, né? E embora tem gente que acha isso bonito, artístico e uma aproveitação da vida, aí eu pergunto para vocês, eu volto a falar sobre o indígena, né? As formas de incesto nas comunidades primitivas, não só indígenas como Austrália, comunidades primitivas, eu digo comunidades sem tanta informação e educação sexual ou limites. E você vê, eu falei da outra vez, crianças sendo enterradas vivas, porque, afinal de contas, a criança tinha um problema físico, problema mental. E se a nossa tendência, cientificamente dizendo, falando abertamente, é voltar a esse primitivo. E esse primitivo é extremamente violento, né? Então tem experimentos aqui, eu não vou me prolongar, mas assim, teve um experimento de uma psicóloga, psicanalista, e ela, eu não sei direito falar se ela é psicóloga ou artista, mas, né? Ela fez um experimento. Então ela colocou ela se propôs a estar 6 horas diante de uma plateia, e a plateia podia fazer com ela o que fosse da cabeça da plateia fazer. Então tinha homem, tinha mulher, né, ali e tal. E ela colocou vários objetos na mesa, tanto objetos bons quanto objetos, armas, estilete, coisas para machucar e coisas boas, né? Então, alimentos e tal. E foi um experimento dela. Qual é o resumo desse experimento? Foi essa mulher levar quase um tiro na cabeça por causa da voracidade começou com um gatilho de alguém, e esse gatilho foi, e acabou que essa mulher quase morreu. Por quê? Por causa do primitivo. Nós somos seres primitivos e temos que ter a civilização. A gente chama de consciência. Uns chamam de consciência, outros chamam de superego, outros chamam de regras dos pais, regra de professor, regra de quem for, da sociedade, da polícia, quem for que for colocar esses parâmetros para que nós não viremos perversos e primitivos. Então eu queria deixar aqui para você que nem sempre quando você tem mal-estar dentro de você, você está deixando de ter amor próprio. Às vezes você está deixando um grande narcisismo. Às vezes você está fazendo um bem enorme para sua família e para o teu filho. Criar limites e mal-estar, um mal-estar assim, mal prazer, desprazer, a palavra certa, né? Criar prazer 100% é você ser um ser sem consciência, sem racionalidade, um ser primitivo, e nós estamos voltando à primitividade. E voltando àquele pai, ele perdeu o filho gerou tantas questões, o filho, que hoje o filho é um morto-vivo, né? Ele teve vários problemas psicológicos, medicamentosos, e essa pessoa se propôs a ser uma voz bem influente contra essa cultura de faça o que quiser, seja o que quiser, e vamos pra frente, né? E não ter tabu e não ter limites, né? Então eu queria deixar aqui, por favor, eu lido com famílias, eu sofro por famílias, eu sofro por abuso, eu sofro... mas você que escolheu essa profissão, mas diz que a profissão escolhe a gente, não é a gente que escolhe a profissão. Eu sofri muito, né, por ser uma criança inocente, também uma criança muito imaginativa, uma criança muito, muito visual. Então eu garanto para você que não é porque você não é visual, a herança, né, a sua herança não vai ser, vai ter outro tipo você auditiva, você é auditivo, você vai, nosso cérebro, ele é uma captação, e junto com a internet, com as telas, com todas
a tecnologia que a gente tem, que é muito bom, dentro delas tem todos esses critérios que eu estou dizendo aqui, tanto visuais como auditivos, daqui a pouco vai ser olfativos e assim por diante, táteis, né? Porque você vai ter experiências táteis e existe e isso vai marcar nas suas memórias, né? E vão ficar dentro de você gravado coisas e você fala, por que eu ainda tô nessa repetição? E por que eu me sinto culpada? Por que eu tenho crise de ansiedade? Por que eu tenho pânico? Por que eu tô deprimido? Por que eu estou culpado? Né? E a perversão, voltando à perversão, ela é a ausência de tudo isso, é a ausência de culpa. Por quê? Se eu fui desde criança, não tinha uma estrutura, uma identidade formada, não sabia o que era certo e o que era errado, e fui exposta àquilo, aquilo para mim se tornou uma verdade, né? Então diz que se você ouvir muito uma mentira, todo dia uma mentira, acaba tornando-se uma verdade. Então eu peço para você, pai, mãe, principalmente irmão mais velho, ou pessoas que convivem com jovens de agora, crianças, né? Eu não sei nem mais que geração que falam milênio, cada hora é um, né? Geração Z, Y, e aí vai por diante. Que são pessoas muito boas em tecnologia, mas pouco em sociabilização, em empatia, na dor do outro, né? Então, eu deixo esse vídeo para falar. Por favor, vamos ter às vezes, vamos não só ter desprazer na vida, né? A gente pode ter prazer, a gente pode viver uma vida feliz, desde que nós não machuquemos o outro, desde que nós não nos tornemos ocultos. O ocultismo já é o que é feito no escuro. Tô falando de ocultismo só religioso, tá? Tô falando ocultismo de o que é feito quando ninguém vê, né? Dizem que o caráter a personalidade é aquilo que você é, e o caráter você sabe, nós falamos muito, né? Mau caráter, bom caráter. O caráter não tá naquilo que as pessoas veem, tá naquilo que as pessoas não veem. Então, por favor, você que é pai, você que é mãe, né? Eu até falei, eu vi um psicólogo falando, né? Que ele vai fazer um livro escrito Parabéns para as Mães Chatas, né? Mães, porque as mães normalmente ficam muito com os filhos, né? Mas eu tenho visto muitas mães permissivas e pais permissivos, até por falta também de regras deles. Então, eu não tenho moral, então também não vou poder, eu não, né? Não posso falar, faz o que eu digo e não faz o que eu faço, né? Nós somos exemplos como pais, eu não sou mãe perfeita, mas eu sei que tudo, às vezes os trejeitos dos filhos você vê, os bloqueios você vê, os seus bloqueios você vê nos seus filhos. Então, vamos tratar isso. Se você tá vendo, não deixa as primeiras fases. Outro dia eu coloquei um vídeo aqui de 1 a 3 anos, de 0 a 1 ano, de 2 a 3 anos, a criança anda, depois a criança sai do banheirinho e começa. São fases tão importantes, a criança brincar, as crianças não brincam mais, a gente fica desesperado, e aí as crianças já passam para fase, né, que tem as fases, a fase de brincadeira, meu cachorro que tá aqui bagunçando, e tem a fase genitália, que é a fase sexual, e isso tá se atropelando, né? Então assim, nós daqui para frente, a gente é um apelo, provavelmente no futuro, né? Eu queria até usar um termo que estão falando, né? Mas eu não vou usar não, né? Estudem sobre perversão, quem quiser, né? É um assunto forte, mas que tem sido muito mais próximo, né? Até dizem que a perversão sexual, entre elas a pedofilia, acontece muito mais perto do que a gente pode imaginar. A maioria das perversões acontecem com pessoas próximas. Então, se isso é chocante para você, uma das
um dos combates da psicologia é a negação. A negar que eu tenho, negar que eu tô com problema, negar que a minha família tem um problema, e quando você vê, já está espalhado e contaminado. Isso aqui eu não tô falando de religião. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, sou uma pessoa que creio eu creio que Deus formou uma constituição humana, Ele é o Criador, Ele fez a gente para criar algo, Ele fez a gente para criar como Ele, criar os nossos filhos como Ele nos criou. Eu tenho uma base disso, talvez você não concorde, mas a vivência na clínica me trouxe muitas angústias a respeito da educação, das nossas educações e da falta de evolução que a gente está tendo. Se a gente não teve evolução, então essa liberalidade que todo mundo diz que é evolução, eu deixo essa pergunta para você. Será que daqui 15 anos vai evoluir se nós não estamos evoluindo? Eu deixo essa pergunta para você e termino aqui. Se você tiver alguma pergunta, o próximo vídeo que eu vou falar sobre perversão, as práticas perversivas, que são as parafilias, né? E talvez um assunto chocante. Eu vou tentar ver se eu deixo no YouTube, alguma coisa assim, por ser um assunto muito mais pesado, mas que precisa ser dito. Mas pensem nas primeiras fases dos seus filhos, daqueles que convivem com você. Se você está inserido nesse transtorno de personalidade bipolar, borderline, psicose, por causa dessas práticas, ou sociopatia, psicopatia, ocultismo, né? Uma frase que eu estou inventando aqui. Tenta ajuda, procure ajuda, porque certamente você vai deixar de machucar muita gente. E uma das coisas que a gente aprende é que a perversão, ela não tem cura, né? Eu posso dizer que tem gente que acredita em milagre, em Deus e tal, e acredita na cura, mas na verdade a perversão, ela só tem uma forma, psicologicamente falando: a retenção, a prisão, o aprisionamento, deixar a pessoa de uma forma que ela não faça de novo, porque certamente já está tão impregnado nela que ela vai fazer de novo. Por isso que a gente vê esses crimes tão graves acontecendo, e se soltar a pessoa, ela é presa, e se soltar ela vai fazer de novo, e vai fazer 30 vezes e vai fazer de novo. Tá bom? Então deixo isso para vocês, e qualquer pergunta estou aqui para responder, mas é uma angústia que eu tenho que passar para os pais, para as famílias, até para nosso país, né, e para a globalização, internet, etc e tal, para que a gente possa ser uma voz nessa geração para evoluir e melhorar. Um abraço.